Deus abençoe. Bem, nós continuamos o catecismo, nós continuamos os mandamentos e agora nós passamos uma fronteira, né? Porque antes nós vimos nos 3 primeiros mandamentos os mandamentos que diziam respeito diretamente a Deus. Agora, a partir do 4º, esses mandamentos dizem respeito ao próximo. Ao próximo. Quer dizer, então só o próximo E quando a gente fala do próximo, não é só a relação individual de um em relação a outro, mas em relação também à sociedade. Claro, quando você se relaciona com outro, você entra em sociedade. E as sociedades, nós podemos considerar as 4 principais. Primeiro, a sociedade doméstica. Está aí? Não botei não. Né? Está aí, justamente, exatamente. Esse 4º mandamento se aplica, primeiro, aí o segundo esquema, a sociedade doméstica, que é a família. Depois a chamada comunidade de trabalho, pode se chamar também corpos intermediários, profissões, etc. Depois a sociedade civil. Finalmente a sociedade religiosa. Nós estamos numa escala ascendente. Né? E nós veremos depois que a Revolução começou a roer de fora para dentro. A atuação da Revolução na história começou de fora para dentro. Primeiro a sociedade religiosa, depois foi roendo o resto. Bom, pergunta de número 399. Que nos ordena o 4º mandamento? Honrar pai e mãe. O 4º mandamento ordena-nos respeitar o pai e a mãe, obedecer-lhes em tudo o que não é pecado e auxiliá-los em suas necessidades espirituais e temporais. Que nos proíbe o 4º mandamento. O 4º mandamento nos proíbe ofender os nossos pais com palavras, obras ou de qualquer outra maneira. Debaixo do nome pai e mãe, que mais pessoas compreende este mandamento? Debaixo desse nome, compreende-se também todos os legítimos superiores, tanto eclesiásticos como seculares, aos quais, portanto, devemos obedecer e respeitar. De onde vem a autoridade dos pais, aos pais a autoridade de mandar nos filhos e aos filhos a obrigação de lhes obedecer. A autoridade que os pais têm de mandar nos filhos e a obrigação que têm os filhos de obedecer vem-lhes de Deus, que constituiu e ordenou a família, a fim de que nela o homem encontre os primeiros meios necessários para o seu aperfeiçoamento material e espiritual. Tem os pais deveres para com os filhos? Tem, sim, o dever de amar, cuidar e alimentar seus filhos, de prover a sua educação religiosa e civil, de dar-lhes o bom exemplo, de afastá-los das ocasiões de pecado, de corrigi-los nas suas faltas e de auxiliá-los a abraçar o estado para o qual são chamados por Deus. Deu-nos Deus o modelo da família perfeita. Deus nos deu o modelo da família perfeita na Sagrada Família, na qual Jesus Cristo viveu sujeito a Maria Santíssima e a São José até os 30 anos, isto é, até quando começou a desempenhar a missão que o Padre Eterno lhe confiara de pregar o Evangelho. Nosso Senhor, então, deu esse exemplo. A gente tem que ter sempre isso em mente. Nosso Senhor, Deus e homem verdadeiro, escolheu vir à Terra como ser humano. E ele podia vir aparecer já inteiro, como ser humano já constituído, poderia tranquilamente aparecer, nada impedia. No entanto, ele quis justamente tomar todas as nossas condições, para que a gente tivesse um modelo para imitar em tudo. Modelo de menino, de recém-nascido, de menino, de adolescente, etc, etc. Tudo a gente tem um modelo. E, justamente, ele deu esse modelo de obediência. Primeiro, ele preparou a sua missão, só foi de 3 anos, com 30 anos de vida oculta, mostrando a importância que a gente não deve buscar, em princípio, aparecer, ter preeminência. Não, essa vida comum é a vida que santifica. É como se o nosso Senhor estivesse prevendo que a imensa maioria do gênero humano ia ter essa vida mesmo,
essa vida oculta, entre aspas. Quer dizer, a vida do todo dia, a vida que não é a vida que não é vida de estrela. Veja que é o contrário do mundo moderno. O mundo moderno só quer saber de estrelas. Por isso é o mundo de frustrados, porque é impossível. Estrelas são poucos. O resto é... Estrela do mal também. Exatamente. Em geral são estrelas do mal, mas independente disso, o fato de valorizar só as estrelas, os que estão lá. E o povinho, o Zé Povinho, ele tende a ficar frustrado porque acha que a vida dele não tem valor. Nosso Senhor foi o contrário. Nosso Senhor, sendo a verdadeira estrela, entre aspas, tinha que ter essa atuação de estrela. Tinha que pregar, tinha que chamar as multidões, fundar a religião verdadeira, etc. No entanto, ele só fez isso em 3 anos. 30 anos foi desconhecido. De tal maneira que quando ele começou a pregar, o pessoal, quem é esse aí? A gente conhece ele aí, é um Zé Ninguém, entre aspas. Nosso Senhor quis ser Zé Ninguém, entre aspas, durante 30 anos. Né? Tá aí. Então, o valor dessa vida de família, porque é isso justamente que é a chamada célula máter da sociedade. E é na família onde se... Não digo onde se decide, mas onde se influencia mais o ser humano. Se o ser humano teve problemas familiares sérios, sempre é mais difícil. Não é possível. Nosso Senhor pode santificar, tornar um santo até de um que não teve nada. Mas normalmente é assim. Normalmente é assim. Então, as obrigações, os deveres, porque a gente tem que falar sempre mais em deveres do que em direitos. Se você vê um só falando direitos, desconfie. Ele está dentro da mentalidade moderna, que é só de direitos. Pelo contrário, nós temos que, primeira coisa, enxergar os deveres. Os deveres. Veja só o nosso caso. O que é que a gente teve primeiro, direitos ou deveres? Deveres. Ou pelo menos devia ter. Se não teve, não tivemos uma boa educação. Por quê? Porque a gente nasceu com um menininho, um pobrezinho, sem nada, ignorante. Todo ser humano já nasce com tábula rasa, sem nada. E nós tivemos que receber tudo. Até a comida. O leite materno. Só um pequeno parêntese. O professor Carlos Nogueira fez uma observação curiosa que eu vi num curso dele. Ele dizendo que quase todos os idiomas da face da Terra, a palavra mãe começa com me. Com me. Mãe, mother. Em grego, mater. Em espanhol, madre. E ele diz que mesmo em outras raízes, porque aqui a gente está do indo-europeu, né? Mas se a gente pegar outras raízes, língua lá de não sei o que, começa com m. Então ele citou um especialista russo, Jacobsen, eu acho o nome dele, ele dizia que a razão pode ser a seguinte, porque todas são labiais. Seria o movimento da criança em sugar o leite materno. E daí ele chama a partir daí. Aí ficou. Todas as palavras é uma origem quase natural do nome mãe. Tem disso, quer dizer, essa dependência do ser humano quando nasce pequenininho de tudo, da mãe. E depois, mesmo durante muito tempo, para ele se desviar, quantos ser humano aí perdido porque não teve família? Perdido aí na vida. Então, ele deve obedecer. Então, ele tem a obrigação em relação, primeiro são os deveres que ele tem que praticar, não os direitos. Você imagina um menino que logo começa a razão dele, eu tenho direito disso, direito daquilo, direito daquilo. Nenhum menino faz isso. Se ele fizer isso, a culpa é dos pais. Pode ter certeza. E hoje é assim que tem muita família aí que está educando, entre aspas, filho desse jeito. Direitos, o menino vira um monstro. Eu estava no mercado, o pai, você pegou o papai, pequenininho assim. Aí ele disse, escolhe o biscoito, o que você quer aqui? O menino vira assim mesmo, ele mandou o menino escolher. Exatamente. Pequenininho, pai. Já vi coisa pior de estar no carro, o menino quer sentar na frente, o pai vai para trás e o menino fica na frente do carro. Vai ter paciência. Quer dizer, já vi coisas assim. Então, primeira coisa que a gente tem que aprender é isso aqui, os deveres dos filhos para com os pais. São
3, digamos assim, Persé e 1 Peratidens. Quer dizer, esse aqui é essencialmente. Isso aqui é por acidente, não é essencialmente. Quer dizer, da relação de pais e filhos resulta essencialmente esses deveres. E pode resultar esse dever aqui. Pode resultar e pode não resultar. Então, da relação entre pais e filhos resulta o dever de amor, respeito e obediência. O que dizer perseverança? Quer dizer que resulta por si mesmo, pela essência mesmo, resulta esses deveres. Da relação de pais e filhos, resulta, tem que resultar sempre. Enquanto que nesse caso aqui, pode resultar, mas não resulta necessariamente. Certo? Então aqui resulta necessariamente o dever de amor, de respeito e de obediência dos filhos em relação aos pais. E pode resultar, no caso, se o pai fica velho, tem dificuldades, etc., o filho deve socorrer os pais. Muitas vezes ocorre isso. Ainda mais nesse mundo de hoje tão instável, muitas vezes acaba tendo que os filhos ajudar os pais. Então esse dever é por acidente. Pode ocorrer, pode não ocorrer. Aqui é Peratidens. Acidente, certo? Então, você tem esses 3 deveres: amor, respeito e obediência. Segundo São Tomás, o amor dos filhos para com os pais deve ser o máximo depois do dever para com Deus e da própria vida. Deve ser um amor muito grande. Às vezes até maior até do que com seus próprios filhos. Porque justamente resulta desse fato, a gente não para meditar, se não fossem os nossos pais, nós não existiríamos. Recebemos o ser dos nossos pais. Deus se serviu dos nossos pais para nos dar o ser. Nós não existiríamos. A gente parar para pensar. Às vezes, por que nosso pai conheceu nossa mãe? Às vezes de uma maneira assim, bem acidental. E nosso Senhor se serviu, se casaram, tal, tiveram filhos. Aí seja como eu existo por causa de meus pais. Isso é um bem imenso. Um bem imenso isso aí. Isso o pai não vale nada. Tem essas coisas, o pai não vale nada isso aqui, mas é verdade que nosso Senhor se serviu dele. E portanto, tudo isso para uma pessoa, você pode ver, uma pessoa que tem qualidades morais, que procura nosso Senhor, ele acaba amando os pais dele, mesmo que os pais não sejam lá, tenham lá seus defeitos. E quem não tem seus defeitos, mas porque justamente o fato de ele olhar mais para as suas misérias do que para a do próximo, leva a isso aí necessariamente. Ele tem é o que diz a natureza boa, não é? Entre aspas, natureza boa, ele tem a tendência a ver o pai, a mãe. Às vezes o pai nem é casado, nada, teve filho assim, mas ele é bom com o pai. Ele procura ajudar. Mostra uma nobreza de caráter. Uma nobreza de caráter. Isso é um dos traços mais fortes de nobreza de uma pessoa, é como ele se comporta com seus pais. Mais ainda se os pais dele não são lá essas coisas. Você vê um filho ilegítimo que ajuda o seu pai, certamente é uma natureza, é um caráter nobre. Está entendendo? Porque se ele teve um pai e uma mãe exemplares e ele é bom com esse pai, bom, tudo bem, é bom, mas isso aí também é até algo para ele, seria um monstrozinho se ele fosse ruim. Mas se ele é bom com um pai e a mãe que não são lá essas, é um traço de nobreza, de caráter. Nosso Senhor pode servir para salvar aquele rapaz, aquela pessoa, aquela moça ou aquele rapaz, se ele é bom com os seus pais. É um traço muito bom. E a Sagrada Escritura louva muitas vezes isso. Esse amor dos filhos para com os pais. Depois, o respeito, pode ser o respeito ou reverência, né? Que se perdeu hoje. A década de 60, sobretudo, foi a década dos jovens, todo o poder aos jovens, e aí o desprezo dos pais, a falta de reverência.
A irreverência. Quer dizer, você tem que respeitar seu pai e sua mãe. Você não pode chegar e dizer qualquer coisa. Esses velhos costumes de pedir a bênção, baixar a cabeça, vai falar com o pai, não chegar e dizer qualquer coisa. Já tá. Não. Inclusive, ainda hoje, na zona rural, há alguns costumes assim para quebrar a soberba do menino que está virando rapaz, começa a querer se meter homem, aí passa por umas humilhações, às vezes, para submeter seus mais velhos. E isso é natural. O catolicismo vem reforçar isso, elevar isso. Até moderar certos excessos, às vezes. Mas em todo quanto é povo, você tem isso. Ele tem que respeitar os mais velhos. Se não respeitar, meu amigo, vai sofrer. Tomavam bênção primeiro para ti. Sim, exatamente. Tudo isso era para fomentar essa reverência em relação aos pais. E depois, a obediência. A obediência aí já é onde fuge mais esse poder dos pais sobre os filhos que vem de Deus. Porque justamente porque vem de Deus, não pode contrariar a Deus. E por isso essa obediência tem um limite. O limite justamente é a lei de Deus. Justamente é a lei de Deus. Você obedece em tudo, mas se você tem um pai malfeitor que quer associar você às coisas erradas que ele faz, você tem que resistir. Tem que resistir. E isso tem importância muito grande para também as outras sociedades às quais se aplica este quarto mandamento. Finalmente, a ajuda. Sim. É uma questão de um dever que os filhos têm em caso de uma necessidade dos pais. E é outro traço de nobreza de caráter de uma pessoa quando ele ajuda os pais. Ele ajuda os pais. É um sinal certo de que ele tem material bom que pode ser aproveitado. Porque ele procura ajudar, ele não... É o contrário do que se ensina hoje, porque a sociedade moderna, Rousseau, por exemplo, dizia que os filhos, logo que eles estivessem independentes, deviam deixar e seguir sua vida sozinha, tudo. Não, ele tem que manter aquela sociedade. Claro que a obediência do filho para uma relação ao pai vai diminuindo com o tempo. Se tornar adulto é menos, é verdade. Mas a reverência deve permanecer. Né? E a ajuda vem justamente dessa reverência. Meu pai. Então ele vai ajudar, meu pai, minha mãe, ele vai ajudar. E isso faz uma coesão social muito grande. Muito grande. E a Revolução detesta isso. Porque se a família é coesa, a sociedade é coesa. Eles detestam isso. Então tem que fomentar sentimentos contrários a isso. Pergunta de número 405. Poderiam as famílias, se vivessem isoladamente umas das outras, prover a todas as suas necessidades materiais e morais? Resposta. Se as famílias vivessem isoladamente umas das outras, não poderiam prover as suas necessidades, e é necessário que elas se unam em sociedade civil, a fim de se auxiliarem mutuamente para o seu aperfeiçoamento e para a sua felicidade comum. A origem da sociedade é essa. A célula máter é a família. Mas a partir da família, o que é que ocorre com a família? Existe essa solidariedade familiar, essa coesão familiar que é boa, claro, mas pode haver um exagero. Pode haver um exagero. Essa coesão não deve impedir que haja associação entre famílias. Uma das razões pelas quais a igreja proibia o matrimônio consanguíneo, sabe o que é isso, né? O matrimônio entre parentes. A igreja sempre foi contrária a isso. E uma das razões não é só a questão eugênica, ou seja, a questão para evitar certas deformidades que às vezes ocorrem em consequência desses casamentos, mas é também para fomentar a coesão social. Porque o que é que acontece? Se começa só a casar, primo com primo, família com família, só se tiver meu nome, fica aquilo forma uma separação, uma coisa, um clube fechado familiar. Só se casa ali dentro e impede a coesão social.
certo? Parece que esse é um problema muito comum na África negra. Quer dizer, eles têm um traço familiar muito unido, muito forte. Me disseram que, por exemplo, até hoje em Angola, quando você casa com a moça, você casa com a família da moça. Você tem que dar conta. É até algo positivo. Bom, eles conservam esse respeito da família, tudo, você não pode... Mas exageram nisso, em muitos casos. Então, a família ali fechada tem ódio, acaba tendo ódio da outra família lá. Porque é diferente, porque, inclusive questão de racismo, né? Porque racismo não é só questão de branco, de negro, não. Entre brancos e entre negros também existe racismo, porque existem diversas etnias. Então eles ficam com briga terrível. E às vezes isso acaba em guerras terríveis. Então eles não se unem. As nações, para você, a questão de nação na África é um negócio meio difícil. Justamente por causa desse exagero, desse aspecto familiar. Fica uma coisa muito fechada. Então, para isso mesmo, a igreja fomentou casamentos entre famílias, para justamente favorecer a formação de uma nação. Porque justamente o que ocorre? Dentro de uma família, é difícil você encontrar todos os talentos, você não encontra. Todo mundo sabe que tem família que essa aí é família boa para matemática. Sai família engenheiro, sai físico, isso, aquilo, aquilo outro. Essa aqui é boa para advogado, família de advogado, todo mundo sabe. Você pode olhar para a sua família, tem muito engenheiro, tem muito advogado, isso, aquilo, aquilo. A minha tem muito advogado. Então, a outra tem isso, tem aquilo, outro. Ele tem jeito mais para essas coisas. Pode ocorrer que saia para outra, mas tem isso para outra. Outro tem jeito mais para habilidades manuais. Faz parte de uma sociedade, ora essa? Sociedade não é só para doutor? Atividade agrícola, mexer com terras, com fazendas, coisas, tem jeito para isso. Outro para comércio. Tem jeito para isso. Outro não tem mesmo. Tem família, não tem jeito mesmo, não sabe lidar. Outros para artistas. Família com habilidade para artistas, né? Família de artistas. Você vai olhar para cada... Tem família que não tem mesmo, irmão. Você não tem habilidade mesmo, com a mão acabou a história, a limitação. Então, para se fazer uma nação é preciso artistas, é preciso engenheiros, é preciso advogados, é preciso isso, aquilo, é preciso eclesiásticos. Há famílias que, até isso, há famílias em que há uma quantidade maior de vocações. Pessoas que são mais dadas ao serviço de Deus. Excelente. São as melhores famílias. Quer dizer, mas então você tem que juntar essas famílias para você ter um país, uma nação completa. Senão vai ficar uma coisa faltando. Não vai desenvolver, não desenvolve, falta aquilo. Então, para isso, é preciso que essas famílias não vivam isoladamente, mas que elas se unam e formem justamente a sociedade civil. Passando por essa comunidade de trabalho que são os corpos intermediários, profissões, etc. Então, o que é a sociedade civil? Pergunta de número 406. É a reunião de muitas famílias dependentes da autoridade de um chefe para se auxiliarem reciprocamente a conseguir o mútuo aperfeiçoamento e a felicidade temporal. Tudo isso, mútuo aperfeiçoamento e felicidade temporal, com vistas à felicidade eterna. Claro que quem cuida da felicidade eterna é a igreja, mas a sociedade temporal tem que favorecer isso. Não existe uma separação assim de muro, separação estanque entre a sociedade civil e a sociedade religiosa. São distintas, mas devem trabalhar em conjunto. E vocês veem que isso aqui não tem nada a ver com o marxismo, né? Com o comunismo, com nada disso. O que se prega por aí é o quê? Luta de classes, isso, aquilo, aquilo outro. Não, aqui, o que é que está aqui definido como sociedade civil pelo catecismo? Reunião de muitas famílias. Família pobre, família rica, família que tem jeito para isso, família que tem jeito para aquilo. Reunião dependentes de uma autoridade, um chefe. Vejam bem que a maneira de se escolher esse chefe pode ser democrática, pode ser monárquica, pode ser aristocrática, a depender. O que interessa é de não se absolutizar as coisas. Em sociedades pequenas, por exemplo, vale a pena escolher, como se diz, democraticamente, fazendo-se uma eleição, certo? Mas nada impede também que haja a hereditariedade da monarquia.
em certa medida também da aristocracia. Impede, se pode associar essas três coisas. Não é essa ideologia revolucionária do sufrágio universal, tem que eleger tudo, eleger tudo, eleger tudo. Nada. Suprime a família, justamente, não, o comunismo. Exatamente, porque ela impede a doutrina revolucionária. Ela propugna a briga, a luta. Mas aqui não, o que é? Eles se unem sob a autoridade de um chefe para se auxiliarem, não é para lutarem pelos seus direitos não, tá vendo? Para se auxiliarem reciprocamente uns aos outros e conseguir o mútuo. Um vai aperfeiçoar o outro, vai ajudar o outro. Veja bem como a noção é completamente diferente. Completamente diferente. Não tem nada a ver com a ideologia revolucionária. Pergunta de número 407. De onde vem a sociedade civil, a autoridade que a governa? A autoridade que governa a sociedade civil vem de Deus, que a quer constituída para o bem comum. Então, quem governa a sociedade tem um poder que vem de Deus. Ele não é Deus, é claro, mas aquele poder que ele tem sobre o outro vem de Deus. E isso dá uma nobreza muito grande para a sociedade, para a obediência também. Quando se tira esse princípio, só uma coisa resolve, a polícia. Mais nada. É o que se vê hoje. Todo mundo treme quando tem uma greve de polícia, né? A gente tá nessa situação. Por quê? Porque não tem mais moral. Os princípios não estão dentro da gente. Antes, a gente obedecia à autoridade porque não, ele é um ministro de Deus. Mesmo que ele tenha seus erros, mas o poder vem de Deus. Então, aquela coisa entra na consciência da gente. A disciplina entra por dentro, na consciência. Eu não posso fazer isso, eu não posso quebrar aquilo ali, porque aquela vitrine, fazer isso, fazer aquilo, porque há algo... Não, Deus não vai... será ofendido com isso. Mesmo que eles não sejam deuses, ou isso ou aquilo, mas a reverência, o respeito, etc., vai, em última análise, a Deus. Então, o controle ia lá dentro da consciência. Quando você tirou isso, pronto. Só a polícia. Porque você não vai lá fazer tal coisa, você sabe que depois você vai levar. Vai ter punição. Aí, pronto. Aquilo controla. Então, você tem que aumentar cada vez mais o número de policiais, de vigilância, de leis, porque dentro não tem nada. É uma fera. É uma fera que tem que botar uma coleira para segurar. Então, e Deus dá essa autoridade, mas essa autoridade tem uma finalidade. Ela não é absoluta, a autoridade daquele que recebe. Essa autoridade, ela tem um objetivo. Esse objetivo justamente é o bem comum. Está aí a divisão aqui, a última. É uma das divisões do bem. Existem várias. Existe aquela mais conhecida do bem útil, honesto e deleitável. É a divisão do bem em razão de sua apetibilidade. Mas aqui não. Aqui nós temos a divisão do bem em razão de sua extensão. Em razão de sua extensão, o bem pode ser ontológico, quer dizer, em razão do ser, tudo que tem um ser tem um bem. É um transcendental. Tudo que existe tem algo de bom. O mal é uma privação. O mal não tem razão de ser, é uma privação. O bem é que tem uma razão de ser. Então, o bem pode ser ontológico, tudo que existe, né? Pode ser psicológico, que afeta justamente as individualidades humanas, cada um acha que é bom, e o bem pode ser social. E esse bem social é que é o bem comum. Você poderia entrar um pouco mais sobre essa questão do bem comum? Porque hoje nos outros direitos fala muito em bem comum, mas... Justamente, tudo está totalmente destruída essa noção, justamente porque esse bem comum deixa de ser algo natural para ser algo convencional. Então, o bem comum é o que os cidadãos decidiram. Pronto, é o bem comum. Eles confundem bem comum com vontade geral. Isso é um desastre. Porque a sociedade, ela perde todo o lastro
É como a moeda de hoje, não tem lastro nenhum. Certo? Então, o bem comum ele tem um fundamento natural, ele é algo natural. Né? Quando ele se perde essa noção, então passa a ser algo convencional, ou seja, passa a ser algo facilmente manipulável. Entendeu? Algo manipulável. Porque se você subordina isso a uma eleição em que todo mundo vota, todo mundo sabe o que é eleição, né? Todo mundo sabe a facilidade de você manejar um povo por meio de eleição. Então, esse bem comum deixa de ser um bem comum para ser um bem demagógico. Quer dizer, o povo, os que estão por trás vão manejar de modo a alterar, de ir contra a natureza das coisas. Porque há uma resistência do povo. Chega a um ponto que mas eles vão quebrando aos poucos. E nós estamos chegando ao ponto em que as próprias leis da natureza estão sendo invertidas. Qual foi a época da história da humanidade em que se legislou sobre casamento entre pessoas do mesmo sexo? Eu nunca vi. Se alguém puder me dizer alguma época, já houve moralidade muito em todas as épocas, mas isso constituído como lei civil, não me lembro. Por quê? Porque isso foi aos poucos. Através desse bem demagógico, eles vão, por meio de eleições, etc., vão trabalhando, porque o povo vai se tornando conivente aos poucos. Conivente. E isso vai se quebrando, até que eles vão quebrando as leis de Deus, né? Depois as leis civis e depois as leis da natureza. Justamente é o que a revolução ela foi agindo assim, né? Porque você tem a parte mais, o caroço, digamos assim, a família. Depois você tem os corpos intermediários, que é profissões, essas coisas, certo? Depois você tem a sociedade civil, e depois, por cima de tudo, a sociedade religiosa, que é a igreja. Mesmo em outras sociedades com religiões falsas, esse esquema existe mais ou menos. Essa sociedade religiosa aí podia ser aplicada para outras religiões falsas, evidentemente, mas que mantém uma certa moralidade. Então, sobretudo essa aqui, no caso, a católica, a cristandade. Então, a revolução, ela vai, por assim dizer, roer. Ela vai roer de fora para dentro. Então, 1517, protestantismo, roeu a primeira, sociedade religiosa. O protestantismo quebrou a unidade católica, conseguiu. Depois, 1789, quebrou essa aqui e essa aqui. Matou 2 coelhos com a mesma cajadada. Porque justamente quebrou a sociedade civil, que separou da igreja, o Estado a sociedade civil da sociedade eclesiástica, e os corpos intermediários. Uma das primeiras coisas que a Revolução Francesa fez foi abolir a lei Le Chapelier. Quem sabe o que é essa lei? A lei Le Chapelier. Era a lei que regia as chamadas corporações de ofício. O que eram as corporações de ofício? Você vê que era o contrário do sindicato. Aí que está. Você vê que até hoje, esse pessoal revolucionário por aí, eles são muito contrários a corporativismo. Não gostam muito disso. Corporativismo, coisa de fascismo, sei lá o quê. Eles têm essa maneira de dizer, justamente porque esse corporativismo, essas corporações de ofício que existiam na França e na Europa, elas procuravam fazer trabalhadores e empregados trabalharem em conjunto para o bem deles e para o progresso de uma profissão. Assim, por exemplo, certas invenções técnicas eram limitadas. Isso hoje, o pessoal não entende. Limitar uma invenção técnica? Sim, porque às vezes uma invenção técnica vai pôr na rua não sei quantos. Correto? Hoje em dia estão falando por aí de que
Daqui a alguns anos vai ser desenvolvida a tecnologia cada vez mais dos drones. Por enquanto eles estão usando para matar os palestinos na faixa de Gaza, né? Mas eles estão querendo desenvolver cada vez mais esses drones, que são uma espécie de uns aviõezinhos assim, que você controla por controle remoto. Então, estão dizendo que daqui a alguns anos, não sei se é história, mas pode ser que seja verdade mesmo. Daqui a alguns anos você vai pedir uma pizza e vem um drone com a pizza e entrega a pizza para você. E aí o que entrega a pizza de moto vai ficar desocupado. Correto? Então, eles acham uma maravilha porque o Deus deles é o Deus da tecnologia. Mas naquele tempo, eles tinham mais cuidado com isso. Para quê? Para que todo mundo tivesse trabalho, para que as famílias pudessem se organizar, para que houvesse instrução religiosa para os empregados. Os patrões tinham obrigações disso. Então, quando veio a Revolução Francesa, se aboliu isso, corporações de ofício. Então, quebrou-se essa aqui e essa aqui. Agora aqui foi VAT II em 1968. VAT II, Vaticano II, né? Dispensa detalhes. 1917 também. O comunismo, sim, você pode colocar também, porque o comunismo veio completar a Revolução Francesa, certo? Eu vejo essa estrutura de um pensamento teológico que diz que em 1517 houve a abolição da igreja, em 1788 a abolição de Nosso Senhor Jesus Cristo, da ateísmo, e o comunismo que é ateu, que aboliu o próprio Deus. O comunismo também, mas o comunismo não deu um golpe tão profundo na igreja, na família, perdão, porque foi uma coisa restrita a países onde ele se instalava. Ele tirou mais da propriedade privada. Com isso desorganizou mais a sociedade ainda. Mas 1968, Vaticano II também. Que na verdade é a elevação das ideias de 1917. Sim, justamente, mas é a aplicação de maneira efetiva e mundial e de uma maneira mais hábil. Porque o comunismo como tal não deu certo, mesmo economicamente. Ele matou, foi uma máquina de matar. Mas a ideologia de 1968, baseada na escola de Frankfurt, em Antônio Gramsci, etc., foi muito mais, aí basta ver o mundo que a gente vive hoje, foi muito mais eficaz. Por quê? Porque ela fez isso sem matar muito, pelo menos assim, visivelmente, sem fazer tantas revoluções, mas destruindo de uma maneira mais efetiva. Tá? Mais efetiva. Então a revolução ela caminhou assim, de fora para dentro, foi ruindo a cristandade dessa maneira. Então, pergunta de número 408. A obrigação de respeitar a autoridade que governa a sociedade civil e de lhe prestar obediência? Sim. Todos os que pertencem à sociedade civil têm a obrigação de respeitar a autoridade e de lhe obedecer, porque esta autoridade vem de Deus e porque assim o exige o bem comum. Então, sempre essa ligação. A gente obedece à autoridade por causa do bem comum, o bem da sociedade. Se essa autoridade vai contra o bem comum, essa obediência já se torna ou relativa ou mesmo se torna necessário combater essa autoridade. Mas é que tem que ter bom senso de discernimento. Sem dúvida, essa é a dificuldade, porque a maioria dos seres humanos não percebem tanto isso. E isso vale tanto para a sociedade civil, como para a quarta sociedade, a mais importante, a sociedade religiosa. Ela tem um bem comum. Qual é o bem comum da igreja? A salvação das almas. Se essas leis vão contra a salvação das almas, é preciso resistir a essas leis. Justamente o que se vê hoje, esse estado de necessidade, está exatamente nisso. Porque a autoridade religiosa habitualmente destrói o bem comum da igreja. Ela trabalha para a perdição das almas. Sobretudo, pregando uma fé que não é mais católica. Então, a obrigação de se resistir, de denunciar e de resistir. Então, devem-se respeitar-se todas as leis que são impostas pela autoridade civil, devem-se respeitar as que a autoridade civil impõe,
desde que não sejam contrárias à lei de Deus, pois esta é a ordem e o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo. Pergunta de número 410. Além do respeito e da obediência às leis impostas pela autoridade, os que formam parte da sociedade civil têm mais alguns deveres? Resposta. Os que formam parte da sociedade civil, além da obrigação de respeitar e obedecer às leis, têm o dever de viver em harmonia e de procurar, segundo suas possibilidades, que a sociedade seja virtuosa, pacífica, ordenada e próspera para o proveito comum, com vistas à salvação eterna dos indivíduos. Note bem. Então, a sociedade civil não é a sociedade religiosa, mas os seres humanos que estão nela não são esquizofrênicos. Eles são um só, eles não têm dupla personalidade. Eles têm uma personalidade humana, de alguém que vive numa sociedade e quer ter uma certa... quer realizar justamente, aperfeiçoar mutuamente na sua vida humana. Então ele quer estudar, ele quer aprender coisas, desenvolver uma profissão, formar uma família, etc, etc, etc. Mas esta finalidade temporal está subordinada a uma finalidade eterna, salvação da alma. E, portanto, a sociedade civil, ainda que ela seja distinta da igreja, ela deve colaborar para facilitar a salvação dos seus membros. Não é ela que vai trazer a salvação para os seus membros, mas ela deve ajudar, favorecer no que for possível. É por isso, daí porque a liberdade religiosa do Vaticano II é contrária a essa noção, porque ela estende essa liberdade para todas as religiões, como se o erro tivesse direitos. Na verdade, se falava de liberdade religiosa antes de Vaticano II, mas era a liberdade da igreja, porque é a única que nosso Senhor quis. As outras não trazem salvação para o ser humano. Então, essa obediência às autoridades, essa obediência às autoridades da igreja, tudo isso é a regra. Para tempos normais, tudo isso deve ser observado. Mas tudo isso há exceções. E o catecismo aí fala repetidas vezes, quando isso está voltado para o bem comum. Quando não está voltado para o bem comum, é preciso resistir. E isso se tem exemplos na história dessa resistência. Um dos casos mais importantes, mais belos, foi no nosso século XX, né? Que eu falei um ano atrás aí, sobre o caso dos cristeiros do México, em que a autoridade civil trabalhou para destruir a igreja. Destruir a igreja. E os católicos tiveram que se levantar, inclusive se levantar em armas. Levantaram em armas. E quase derrotam o governo mexicano, o governo comunista mexicano, apoiado pelos Estados Unidos, né? Pela maçonaria americana e pelo protestantismo. E só não conseguiu porque, num dado momento, fizeram um acordo. Roma lá, até Pio XI, viu? Pio XI fez um acordo lá, diretamente com o pessoal lá dos Estados Unidos e do México, e com isso, todo o esforço dos guerreiros, eles acabaram tendo que depor as armas e depois foram massacrados pelos maçons que traíram o acordo, né? Então, mas foi um exemplo para mostrar que, em certos casos, realmente a resistência existe. A resistência tem lugar, a pessoa tem que fazer. Quando justamente a regra que nós temos que ter sempre em mente é essa, o bem comum. Está sendo respeitado esse bem comum? No caso da igreja, hoje, o bem comum, a salvação das almas, está sendo buscado pelas autoridades? Será que uma autoridade que vai se encontrar com um pastor protestante e que diz que o Espírito faz a diversidade, ou seja, a diversidade de protestante, de católico, etc., está procurando esta autoridade a salvação das almas? Evidentemente não. Então é preciso reagir.
Com relação à sociedade civil, se reage pela desobediência passiva e, às vezes, em certos casos extremos, com o levante de armas. Às vezes é permitido, não em qualquer caso, mas em certos casos é permitido o levante em armas. E no caso da sociedade religiosa, contra as autoridades, se elas não buscam o bem comum, se elas procuram destruir o bem comum, é preciso reagir justamente com a resistência às ordens, às leis erradas e com a suplência. Essa suplência é direito que nos é dado, esse poder moral, para nós mantermos a nossa fé e o direito aos sacramentos, etc., buscando justamente eclesiásticos que mantenham a verdadeira fé. Porque esses, no caso de necessidade, recebem o direito de suplência para suprir justamente ao que falta ao poder oficial, no caso. No século XX, os cristãos, agora também é importante lembrar dos católicos da Judéia.